E nós podemos aqui, sem medo de errar, dizer que esse elemento da fraude também tem de ver com a questão financeira. Então esses falsos apóstolos, falsos pastores, denominações falsas, que estão levando uma pluralidade de pessoas, uma multidão de pessoas a perder a salvação, uma característica bastante importante é a característica da fraude, do dinheiro, de roubar o dinheiro das pessoas, de pegar o dinheiro das pessoas, de pedir aquilo que Deus nunca pediu. Há uns anos atrás eu tive contato com uma família, um casal. Esse casal era Maria, o nome da esposa, e o nome do esposo eu me esqueci no momento. Ela tinha 85 anos de idade, quando eu conheci. E ele tinha 35. Benção, não é? 85, 35. Então, ó, existe graça para todo mundo, certo? Você que ainda está aí no vale da indecisão, ainda existe graça para você. E como que eles se conheceram? Esse indivíduo, ele vivia na rua, tomava umas canas, e aí vivia caído na rua, sem família, sem ninguém. Um dia, Maria andando pelas ruas, viu o amor da vida dela, mamado. Curou as feridas, todas que haviam, tratou do menino, deu banho, levou para casa e começou a viver com ele. Casou-se, literalmente, eles casaram no cartório. Quando casaram, no primeiro ano, ela teve o primeiro derrame. Depois ela teve o segundo, o terceiro, 5 derrames. A família dela não a visitava mais. Os filhos abandonaram a Maria. A única pessoa que ela tinha era o esposo, 35 anos de idade. Quem dava banho nela? Ele. Quem dava comida? Ele. Quem fazia tudo, ela estava no estado, eu não posso dizer vegetativo, porque ela tinha muita consciência. Ela tinha muita consciência, ela entendia tudo. Só que ela não andava, ela vivia numa cadeira de rodas. E o dia que eu visitei a Maria, primeira vez que eu visitei, tive contato com ela, eu disse para a irmã Maria assim: irmã Maria, qual o teu maior sonho? Ela falou: meu maior sonho é andar. E eu disse para ela assim: irmã Maria, você vai andar. Ela começava a fazer uns barulhos, a gritar e chorar. Falei: irmã Maria, a senhora crê que a senhora vai andar? Cristo vai voltar e vai tirar a senhora dessa cadeira. Ele pode fazer a senhora andar amanhã, como pode fazer a semana que vem ou o ano que vem, como Ele vai fazer quando Ele retornar. Então a senhora vai voltar a andar. Eu estudei a Bíblia com os dois e ambos foram batizados. Amém? Só que nesse meio de tempo, eles me contaram a história. Que eles tinham ido a uma denominação, porque o sonho deles era ver a Maria andar. Era a Maria andar. E chegaram lá, o líder falou o seguinte: olha, para eu orar por vocês, fazer uma oração simples, R$100. Notinha, é verde ou azul, pastor? Vocês que têm bastante dessas notas. Verdinha. Então, verde, então, 100zinho. Aí o José, não é José, não lembro o nome dele, estou falando. Bom, digamos que seja José, vou dar um nome fictício aqui. Digamos que seja José. Ele ajuntou o que ele não tinha, pegou a notinha e foi lá na igreja, deu para o pastor pôs a mão, orou, e não aconteceu nada. Foram para casa, e aí nada acontecia. Primeira semana, segunda, nada, voltaram. Pastor, deu errado, deu ruim. O senhor cobrou R$100, não aconteceu nada. É falta de fé. Mais 100 e vai acontecer. Aí vai o José, estou dando um nome fictício, deu mais 100, orou, nada. Na terceira vez, o pastor se irritou. Aí o pastor falou: agora tem uma coisa que é boa que vai resolver. O que é? Sal grosso. Aí vendeu sal grosso. Imagina. Outro dia eu perguntei assim: para que serve o sal grosso? O pessoal fala, para churrasco. E no mundo religioso, além do churrasco, o sal grosso serve para quê? Sal grosso eles usam naqueles centros de umbanda, candomblé e daí para frente. E eles estavam usando isso dentro da igreja. Deram um saquinho de sal grosso e disseram para ele o seguinte: ele comprou, disseram para ele o seguinte: agora vai na sua casa e joga sal grosso em volta de toda a casa. Aí vai o José e jogou sal grosso em volta de toda a casa. Quando eu cheguei lá ainda tinha sal.
Então notem, esses obreiros fraudulentos estão usando das suas fraudes para levar as pessoas à perdição. Agora, aperta o cinto que tem coisa pior. Dá uma olhadinha no versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em o quê, amigos? Está fraco. Se transforma em o quê? Verso 15. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Pior ou não? Então, para a gente resumir. O inimigo, o dragão, a antiga serpente que se chama diabo, ele está nesse mundo, junto com seus anjos maus. Apocalipse capítulo 12, verso 12, diz que ele foi expulso do céu, e lá o texto diz assim: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo ele tem condição de se personificar e se transformar em um ministro, em um pastor, em um bispo, em um líder de uma igreja. E é exatamente isso que ele faz. Ele se personifica, se transforma em um ser humano, abre uma igreja e muita gente vai para lá. Muita gente vai pedir bênção, pedir oração, pedir que ele abençoe a família, o trabalho, a vida e tudo mais. As pessoas vão, e às vezes eles acham que estão embaixo das mãos de um pastor, de um bispo, de um líder da igreja, quando na verdade eles estão debaixo das mãos do próprio maligno e dos seus anjos maus. Porque ele se personifica, se transforma em anjo de luz, se transforma em ministro de justiça, para tentar, entre aspas, abençoar a vida das pessoas, e o abençoar, entre aspas, a vida das pessoas, ao curar as pessoas, ao levar bênção para a família das pessoas, ele engana as pessoas, as fazem cegas e sem enxergar o plano de Deus para a vida delas, e elas ficam ali como vaquinhas de presépio, seguindo um líder que na verdade é o próprio Satanás. Misericórdia? Deixa eu perguntar, tem pouca gente ou muita gente sendo enganada? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti, e te dê a paz. Abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é encoberto. A quem o Senhor não imputa a iniquidade, e em cujo espírito não há malícia. Quando eu me mantive o silêncio, meus ossos envelheceram por meio do meu bramido por todo o dia. Pois dia e noite tua mão foi pesada sobre mim. Meu orvalho é transformado em seca de verão. Em ti, ó Senhor, eu ponho a minha confiança. Não me deixes nunca ser envergonhado. Livra-me na tua justiça. Inclina teu ouvido para mim. Livra-me rapidamente. Sê tu minha rocha forte, uma casa de defesa para me salvar. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Portanto, por causa do teu nome, lidera-me e guia-me. Puxa-me da rede que estenderam secretamente para mim, pois tu és a minha força. Na tua mão eu entrego o meu espírito. Tu me redimiste, ó Senhor Deus da verdade. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem ficarei com medo? Quando os perversos, até meus inimigos e adversários, vierem a mim para comer a minha carne, eles tropeçaram e caíram. Ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nisto eu estarei confiante. Uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. Fazei um barulho alegre ao Senhor, todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, vinde diante de sua presença com cantos. Sabei vós que o Senhor é Deus, é Ele quem nos fez, e não nós mesmos. Nós somos o seu povo, e as ovelhas do seu pasto. Entrai em seus portões com ações de graças, e em seus átrios com louvores. Sede gratos a Ele,
e bendizei o seu nome, pois o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna, e sua verdade dura para todas as gerações. A ti clamarei, ó Senhor, minha rocha, não te silencies a mim. Para que, se tu silenciares a mim, eu não me torne como aqueles que descem para dentro da cova? Ouve a voz das minhas súplicas, quando eu clamar a ti, quando eu levantar minhas mãos em direção ao teu santo oráculo. Não me afastes com os perversos e com os trabalhadores da iniquidade, que falam a paz a seus vizinhos, mas o dano está em seus corações. Dá-lhes de acordo com os seus feitos e de acordo com as perversidades de seus esforços. Dá-lhes segundo a obra de suas mãos. Retribui-lhes o seu deserto. Porque eles não consideram as obras do Senhor, nem a atuação das suas mãos. Ele o destruirá e não os edificará. Bendito seja o Senhor, porque ele ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Meu coração confiou nele e eu sou ajudado. Portanto, meu coração se regozija grandemente e com a minha canção eu o louvarei. O Senhor é a sua força, ele é a força salvadora dos seus ungidos. Salva o teu povo e abençoe a tua herança, alimenta-os também e eleva-os para sempre.